Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre as regiões do Brasil. É claro que as regiões brasileiras elas têm várias divisões e a divisão que nós vamos utilizar hoje são as regiões geoeconômicas, onde o Brasil é dividido em apenas 3 regiões de acordo com o seu desenvolvimento econômico. Começando lá pelo Complexo Centro-Sul. O Complexo Centro-Sul vai abranger Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Nós vamos ver como aconteceu a ocupação e quais são as atividades econômicas que nós temos em cada uma dessas regiões. A ocupação do Sudeste aconteceu devido a 3 ciclos: o ciclo do açúcar, do ouro e do café, nos séculos 16, 18 e 19. Lá no início da colonização, quando apenas atividades econômicas nós tínhamos aqui, e essas 3 produções, primeiro, produção de açúcar e de café e o extrativismo do ouro, fez com que a região sudeste, ali, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, fosse ocupada. Quais são as atividades econômicas hoje que nós temos na região sudeste? A região sudeste ela tem um setor produtivo muito diversificado e desenvolvido. E nós temos o destaque primeiro para o setor terciário. Lembrem lá o que é o setor terciário: primário, agricultura e pecuária; secundário, indústria; terciário, comércio e prestação de serviços. Então, a região sudeste tem um grande destaque para o comércio e os serviços. Quais serviços? Todos os serviços de lazer, atendimento médico, escolas, bancos, bolsas de valores. Então, todos esses serviços estão concentrados na região sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. É na região sudeste também que nós temos os tecnopolos, as áreas de desenvolvimento de novas tecnologias, principalmente nas cidades de Campinas, São José dos Campos. Em Campinas nós vamos ter vários hospitais e desenvolvimento de tecnologias na área médica, e São José dos Campos na indústria aeroespacial. Além disso, nós temos uma grande produção e extração de petróleo e gás, principalmente na bacia de Campos, onde nós vamos ter também a extração de petróleo, e aí nós já ouvimos falar muito no pré-sal, e aí região litorânea da região sudeste. Ainda na região centro-sul, vamos falar lá da região sul. Lembrem lá, Complexo Centro-Sul, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Falamos da Sudeste, agora a região Sul. A ocupação da região Sul aconteceu com os imigrantes europeus, principalmente açorianos. O que são açorianos? Os portugueses, italianos e alemães. Essa ocupação se deu praticamente do território inteiro, de leste a oeste, para o controle das fronteiras, porque a região sul faz divisa com outros países. Aí nós vamos ter a fronteira, o limite com Paraguai, Uruguai e Argentina. E aí lá na época da colonização, precisava se ocupar essas fronteiras para que principalmente Espanha não invadisse e tomasse território do Brasil. Na região sul nós vamos ter pequenas propriedades de terra. Claro que várias pequenas propriedades de terra. As atividades econômicas que nós temos na região sul são principalmente produção agrícola alimentícia. Coloquei ali policultura alimentícia, vários produtos destinados à alimentação. E aí nós temos aqui, como por exemplo no Paraná, a grande produção de grãos. Que grãos? Café, soja, milho, trigo, tudo isso para a alimentação. A agricultura comercial, que é destinada à exportação e não à subsistência da população. Pecuária extensiva, nós sabemos que na região sul nós temos uma grande produção de animais, criação de animais, principalmente de gado, aves e porcos.
Temos uma grande indústria diversificada, produção de tecidos, alimentos e montadoras de automóveis. Ainda no Complexo Centro-Sul, vamos falar sobre o Centro-Oeste. A região Centro-Oeste, ela foi ocupada quando nós tivemos a Marcha para o Oeste, em 1940, onde saísse do litoral para ocupar mais o interior. Por que o litoral era mais ocupado? Porque na época do descobrimento, ocupação do Brasil, os imigrantes vinham de navios, de barcos, de caravelas, e tudo isso atracava no litoral. E era muito mais fácil ficar no litoral, primeiro, por ser mais próximo, segundo, porque no interior ainda não tinham estradas. Em 1950, iniciou a construção de Brasília. A partir do momento que Brasília começou a ser construída, muitos nordestinos vieram para a construção de Brasília. E em 1960, quando ela ficou pronta realmente, aí começou-se mais ainda o desenvolvimento do interior, porque aí os poderes estavam lá. Na região Centro-Oeste, nós temos uma grande concentração fundiária. O que é concentração fundiária? As terras concentradas nas mãos de poucas pessoas. Grandes propriedades na mão de poucas pessoas. A economia da região Centro-Sul, nós podemos dizer que ela é o maior produtor de gêneros agrícolas do Brasil. Destina-se para pecuária extensiva, criação de animais soltos, e aí nós vamos ter nos últimos anos a formação dos complexos agroindustriais. O que são os complexos agroindustriais? São as indústrias instaladas próximo às fazendas. São indústrias de beneficiamento da matéria-prima vinda direto da agricultura e pecuária. Frigoríficos, transformação de matéria-prima, seja da agricultura, como por exemplo a soja, já ali próximo aonde ela é produzida, para que não precise ser transportada. Terminando a região Centro-Sul, passamos para o Complexo Nordeste. Quando nós falamos de Complexo Nordeste, ele vai ser dividido de acordo com os aspectos físicos. Como assim? Primeiro, Zona da Mata. Clima tropical, porque é a região que nós vamos ter ali. Litorânea, vegetação, Mata Atlântica e forte apelo turístico. Como assim? A região da Zona da Mata é a região litorânea do Nordeste. Quando muitos de vocês já foram para o Nordeste, e aí chega lá e pensa que vai encontrar aquele solo rachado, aquela pobreza. Mas não é isso que se vê. Por quê? Quando se vai para o Nordeste para passear, o turismo acontece na região litorânea, que é a Zona da Mata, onde tem vegetação, onde tem desenvolvimento. Ao contrário do Agreste e do Sertão, que nós já vamos ver. O Agreste é uma região de transição entre a Mata Atlântica e o Sertão nordestino. É o meio. Nessa região ainda temos um pouco de umidade do litoral e da Mata Atlântica, porque as plantas, as árvores vão transpirando, evapotranspirando, liberando água. E essa água faz com que o ar fique úmido. Então, nessa região do Agreste, por ser uma região de transição, nós temos produção agrícola, principalmente alimentícia, criação de cabras, caprinocultura, agricultura de algodão e grandes feiras de alimentos. Então, o Agreste não é uma região pobre, é uma região que tem atividade econômica. Aquela região pobre que aparece no jornal, que a gente vê lá o solo rachado, os animais bem magrinhos porque não tem o que comer e não tem água, é a região chamada de Sertão nordestino. Nessa região nós temos o clima semiárido, muito seco, que chove apenas no começo do verão e no começo do inverno. Chove 2 vezes por ano. Então, falta muita água, as plantas não se desenvolvem. Vegetação original, a caatinga, que é a vegetação, são os parentes dos cactos, as xerófitas, que são plantas que se desenvolvem em áreas
áridas ou semiáridas. E aí, como característica principal do Nordeste, as palmas. E aí nós temos também no sertão nordestino a divisão, o sertão mais moderno, que é a região mais próxima do agreste, e o sertão mais pobre. E aí esse sertão mais pobre é aquele que sempre está aparecendo na televisão, que quando nós falamos em Nordeste é a primeira coisa que vem na cabeça. E a última divisão do Nordeste nós vamos ter o quê? O meio norte. Quando nós falamos de meio norte, também é uma área de transição entre o sertão, que é aquela área seca, e o clima equatorial, que domina principalmente a floresta amazônica ali. Na área do meio norte é a área de divisão entre o seco e entre a floresta amazônica, está no meio. Vegetação original é a Mata dos Cocais. Lá na Mata dos Cocais nós vamos ter buriti. O buriti geralmente ele é utilizado para tanto a folha, para produzir roupas, bolsas, ou até a semente. A semente é feita suco, é feita sorvetes e tudo mais. Então essa Mata dos Cocais, aí sim ela vai ter vegetação muito grande, né? Os coqueiros que sempre aparecem na televisão. E aí nós temos um grande histórico extrativista, justamente na Mata dos Cocais. O extrativismo desse tipo de planta. Porque se não fui eu que plantei, eu não estou criando árvores, né? Eu estou praticando a silvicultura. Eu estou fazendo o quê? Extraindo. Continuando lá, temos o complexo da Amazônia. A Amazônia, a ocupação dela se deu pelos povos tradicionais. Que povos tradicionais? Aqueles que já viviam aqui, os indígenas, principalmente ao longo das margens dos rios, porque antigamente não existia água encanada. Então era muito mais fácil morar próximo aos rios do que ter que ficar transportando esse rio. Em 1960 nós tivemos um grande crescimento do governo em relação a essa região. Por que é que eles estavam tão interessados Eles estavam interessados no extrativismo e na agropecuária. Extrativismo principalmente do que? Madeira. Todos vocês já escutaram falar do desmatamento que acontece lá na floresta amazônica. Esse desmatamento, essa tirada das árvores, essa retirada inadequada e ilegal. Primeiro, para utilizar a madeira. Segundo, para abrir espaço para a pecuária. Terceiro, para abrir espaço para a agricultura de soja. O aumento da ocupação trouxe o desmatamento e conflitos rurais com os povos da floresta. É claro que o homem branco chegou lá, começou a cortar as árvores e os indígenas que lá moravam não iriam concordar. Por isso, os conflitos. E aí, quando nós falamos em Amazônia também, nós não podemos pensar apenas naquela floresta verde, porque lá no meio do Amazonas nós temos a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é um grande polo industrial da região norte. Nós temos indústrias, produção e venda de tecnologia. No meio da floresta? Sim, no meio da floresta. E foi essa Zona Franca de Manaus que levou o desenvolvimento para lá. Porque a partir do momento que surgiu, foram construídas rodovias para a ligação do resto do país com o Amazonas. Nós temos também o projeto Grande Carajás, que é a grande extração de minério de ferro na região do Amazonas. É uma dos maiores produtores de minério de ferro do Brasil. Então isso também atraiu muito o governo e as pessoas. Nos últimos anos estão sendo construídas novas hidrelétricas. Lembrem lá, o rio Amazonas é um rio de planície. Ele não gera energia. Quem é que gera energia? Os afluentes do rio Amazonas. Por que é que não tem tantas hidrelétricas lá? Para construir uma hidrelétrica precisa alagar a área. Se for alagar, destrói a vegetação, destrói a floresta. E aí ficam nesse impasse. E por último, o CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia. Para quê? Vigiar o quê? O extrativismo, né? O corte das árvores
e também as fronteiras. Como o Amazonas tem fronteira com vários países, existe uma grande quantidade de tráfico de drogas, entrada de drogas pelo Amazonas, pela Amazônia. Então, existe esse sistema de vigilância para evitar esse tráfico. É claro que ainda acontece, porque a área é muito grande e não consegue se vigiar tudo, mas sempre estão de olho, evitando que as drogas entrem, principalmente por essa região. Terminamos, então, os 3 complexos, as 3 divisões que nós vamos ter no Brasil de acordo com as atividades econômicas. Espero que tenham gostado e até a próxima!